Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu quero hoje fazer uma live diferente. Por quê? Porque a partir de agora eu vou começar a trazer um conteúdo para vocês que é aquilo que o Senhor me entregou e que ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com estética, o Senhor me entregou algo muito precioso. E hoje, né, com a clínica trabalhando, cuidando da autoestima das pessoas, hoje eu entendi exatamente por que Deus me trouxe nessa área, na área de estética, na área de beleza e bem-estar. E eu tenho um propósito que realmente, assim, eu sou muito grata a Deus, porque Ele me confiou isso. E é tão lindo, tão maravilhoso, eu quero explicar para vocês como que foi que eu cheguei até aqui, porque a partir de hoje, né, no Instagram, já trabalhei algumas coisas, mas a gente vai fazer com muita dedicação a partir de hoje, que é o trabalhar o corpo, a alma e o espírito. E aí eu quero explicar para vocês por que que a minha clínica se chama Gilead e por que que nós vamos começar a trabalhar aqui desse Instagram mesmo, corpo, alma e espírito. Eu não sei se vocês sabem, mas há mais de 15 anos atrás, para mim fazer meu curso de estética, fazer minha formação, eu precisei muito, né, de ajuda da minha mãe, da minha irmã, e uma amiga me ensinou a fazer trufas, eu vendi trufa para mim conseguir pagar o curso, porque a nossa situação financeira era uma situação muito complicada. Enfim, a gente faz, quando a gente tem esforço, quando a gente tem fé, a gente faz acontecer, né? Deus fez acontecer na minha vida através do trabalho. E ali eu falei para Deus que se um dia eu tivesse uma clínica, se eu tivesse um lugar para atender, eu gostaria dali, dentro daquele lugar, fazer dali um lugar de ministério, aonde Deus pudesse me usar como instrumento para levar vida, para levar alegria para as pessoas, para que Ele pudesse realmente olhar para mim como um instrumento dele, que Ele pudesse fazer o que Ele quisesse através da minha vida. E quando eu abri o meu espaço de estética, que foi uma salinha alugada, né? E tem todo um processo ali, o Senhor me ensinando a ser empreendedora. Eu não sabia que nome colocar, mas eu não queria colocar o meu nome, Angelita. Eu não queria colocar um nome normal, eu queria algo que tivesse propósito, que tivesse significado. Ali, o Espírito Santo de Deus, ele já estava me conduzindo para onde eu estou hoje, e de hoje em diante ele vai me levar para outros, de maneiras diferentes, muito diferentes, que mais para frente eu vou explicar para vocês. E passaram-se uns 6 meses, eu já estava com o Instagram da clínica, só que eu não sabia o nome. Aí um dia eu acordei de manhã, eu tenho o hábito de levantar e já ir falando com Deus, ou dobrar o meu joelho, ou colocar um louvor e pedir para que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. E aí o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo falou assim: hoje eu vou te dar o nome da sua clínica. Dobra o joelho e fala comigo. Aí eu dobrei meu joelho do lado da minha cama e comecei a falar com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus foi me direcionando. Ele falou assim: abre a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, saiu uma palavra que está lá em Jeremias, quando Deus fala sobre Gileade. O versículo para ser exato, é esse aqui, Jeremias 46, versículo 11. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó filha do Egito. Debalde multiplica os remédios, pois já não há cura para ti. Ali, quando eu li Gileade, a palavra Gileade ficou muito grande na minha Bíblia, ficou muito grande. Só entende quem já teve esse tipo de experiência. E ali o Senhor falou assim: você vai colocar o nome de Gileade. Eu, como assim, Senhor? Ele falou assim: você vai colocar o nome de Gileade. Eu falei, mas eu não entendi. Ele falou assim: então você vai, pega seu celular, pesquisa, que você vai entender. Aí, gente, eu cheguei nisso aqui. Eu vou ler para vocês, que é um estudo maravilhoso. O autor desse estudo
se chama a autora, né? Vilma Rejane, que eu não conheço, né? Nem tem foto dela aqui, mas é algo maravilhoso. Eu vou ler para vocês entenderem o posicionamento que nós vamos tomar a partir de hoje nesse Instagram. O bálsamo de Gileade. Gileade, uma região pedregosa, de território montanhoso, a oriente do Jordão. Um terreno acidentado, rico em florestas, pastagens e goma aromática. A capital meridional de Gileade ainda hoje existe com o nome de Mucamá. Ao norte havia o lugar Jabes Gileade, que hoje se chama Wadi Yabir. Atualmente, Gileade compreende a parte noroeste do reino da Jordânia. A cidade era ocupada pelas tribos de Gade, Ruben e meia tribo de Manassés. A palavra Gileade, no hebraico, significa região montanhosa. Em Deuteronômio 34:1, está escrito assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. O bálsamo. O que era o bálsamo de Gileade? As caravanas, elas concorriam a Gileade. Ricos comerciantes, enviados de reis e rainhas, pessoas comuns em busca do milagroso bálsamo, de poderes medicinais. A mercadoria não era barata, mas com sacrifício as pessoas podiam adquiri-la. As mulheres, principalmente do Egito, cobiçavam precioso líquido que perfumava a pele e os cabelos. O bálsamo de Gileade era especiaria de luxo, era um presente valioso. Em Gênesis 37:25, diz assim: Depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e olharam, e eis que vinha uma companhia de ismaelitas vinda de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levá-la ao Egito. A planta se chama Cistus creticus. Isto é o nome científico dessa planta, que é o bálsamo de Gileade. Ela é comum na região do Oriente do Jordão. As folhagens, elas são muito perfumadas e algumas espécies exalam goma ou resina. Esta planta é idêntica ao ladem árabe. Daí os nomes em inglês e latim, ladanum. Um óleo essencial da cor de ouro, um cheiro penetrante de âmbar cinzento. Muito utilizado em incensos e embalsamento desde a antiguidade, embalsamentos. Atualmente é valioso ingrediente de perfumaria e é usado em incensos principalmente nas igrejas orientais. A apostasia em Israel e o bálsamo de Gileade. Em Jeremias 8, o profeta Jeremias ele trata muito o povo sobre essa apostasia. E ele falou assim: Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Isso é Deus falando através do profeta Jeremias. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A região de Gileade enriquecia, dinheiro e caras mercadorias circulando, um rico comércio. O povo, contudo, empobrecia, espiritualmente utilizava o bálsamo de Gileade para fabricar incenso. Ofertavam-no em rituais pagãos. A nação não buscava a Deus. Preferia dar ouvidos aos falsos profetas que anunciavam paz, quando o tempo era de guerra. Se prostravam diante de deuses esculpidos, que emudecidos consentiam com o pecado. Israel rejeitava a correção, não buscava cura, porque não se reconhecia doente. Deus estava perto da nação, mas ela estava distante de Deus. Em Jeremias 8:19, eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocam a ira com suas imagens de escultura com vaidades estranhas? Jeremias 8:19. Jeremias, então, usa uma metáfora apontando para Gileade. Seu bálsamo, seus médicos, Israel precisava ir a Gileade. O povo de Israel estava doente, precisava ir a Gileade. E ela iria. O bálsamo, gente, é a alma da planta, é vida. A planta sofre para minar o precioso líquido. Algumas vezes é raspada, quebrada e até morta. Ela se doa para que outros tenham vida.
Foi assim com Cristo Jesus. Em muitos estudos, ele é considerado o bálsamo de Gileade. Entregou sua vida, derramou seu sangue em favor de muitos. Através dele, de Jesus, nós temos a cura do corpo e do espírito e da nossa alma. Isaías 53, 4, 5. Havia cura para Israel. Mesmo tendo sido tão rebelde, sempre haverá cura para os que se voltam a Gileade. A salvação estava bem ali, na própria nação. Os egípcios, que ironia, recorriam a Gileade. Chegavam a pagar o dobro do preço pela mercadoria. Israel, contudo, mesmo doente, desperdiçava o produto em vãs oferendas. A nação relutou em buscar a verdadeira cura, até que chegou a fome, a peste, a guerra, a morte e o cativeiro. Para muitos já não haveria cura. Escolheram assim, não perceberam a riqueza de Gileade. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da riqueza, em Colossenses 2:3. Se estão escondidos, temos que procurá-los, encontrá-los. Assim seremos participantes dessa herança. Gileade ficava em um terreno montanhoso, pedregoso, exigia esforço, sacrifício. Apenas com muito trabalho se conseguia pagar o valor cobrado pelo precioso líquido. Mas Jesus, o bálsamo de Gileade, já pagou o preço por nós. Temos apenas que reconhecê-lo, segui-lo, então seremos salvos. E por que não ser Gileade? Por que não se doar para que outros tenham vida? As montanhas de Gileade abrigaram muitos exércitos israelenses. Ali se refugiaram Davi, Saul e o exército de Gideão, apenas os valentes. Em Juízes 7:3 diz assim: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Gileade é lugar de valentes, de pessoas dispostas a vencerem, pessoas que não se conformam com o mal, que querem a cura da alma, do espírito e do corpo. Por que não ser Gileade? A mulher que ungiu Jesus em Betânia foi Gileade. Ela derramou um unguento de grande valor sobre o mestre. Estava profetizando a sua morte, mas também a sua ressurreição. Era uma preparação para o túmulo que ficaria vazio. Judas reclamou, Mateus 26:9. Quem ela pensa que é para agir assim? Deveria vender esse bálsamo e distribuir o dinheiro com os pobres. Mas Jesus a elogiou. Ele se agrada dos que querem ser Gileade. Sobe a Gileade, Jeremias 46:11. E toma bálsamo, ó filha do Egito, debalde multiplica os remédios, pois já não há cura para ti. Os muitos remédios que os israelitas usavam não foram capazes de promover a cura, porque não estavam buscando no lugar correto. Quando a indagação do profeta Jeremias, soe para nós como uma cobrança. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Corramos para esse bálsamo, sejamos também como aquela mulher, elogiada por Jesus. Tenhamos sempre bálsamo conosco, para ungir vidas a caminho da eternidade. Ali, quando eu vi e eu li esse estudo que eu acabei de falar para vocês, que é maravilhoso, quem quiser depois me chama no privado que eu envio para vocês, eu entendi que o Senhor realmente ia me usar como uma estratégia dele para trazer vida, para trazer cura para as pessoas, mas eu não imaginava que eu ia ter o que eu tenho hoje, que eu vou começar a compartilhar com vocês sobre corpo, alma e espírito, baseados principalmente no livro de Esther. A rainha Esther, né? Antes dela tomar posição para ser quem ela foi, porque ela era uma menina órfã, criada, né, pelo tio, longe de ser alguém da realeza, ela não era uma plebeia mesmo, e ela foi escolhida por Deus e se tornou rainha, né, num lugar que não era a terra dela, e ela foi um instrumento de Deus para trazer cura e livramento para o povo dela, o povo de Israel. Só que antes dela
se tornar rainha, ela passou por 1 ano de tratamento. 6 meses de tratamento especial com alimento, com comida especial, 6 meses com tratamentos estéticos, com óleos, especiarias. Mas nesse período todo que ela teve, ela também teve aulas de etiqueta, ela aprendeu a se tornar uma rainha. E quando a gente fala de aulas de etiqueta, a gente está falando de comportamento de vida. E por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês entenderem um posicionamento que eu vou tomar a partir de hoje aqui nesse Instagram e que eu vou compartilhar com vocês, que eu vou trazer aquilo que o Senhor me entregou. É um ouro. Assim como Gileade, o bálsamo de Gileade era um ouro, era como se fosse um ouro. O que eu vou trazer para vocês é algo tão precioso que tem transformado a minha vida, que tem me curado, que tem me renovado, e eu vou começar a compartilhar. Por isso que eu tô trazendo aqui a história, o porquê que a minha clínica se chama Gileade. Sou apaixonada por óleos essenciais, acredito muito que Deus deixou na natureza muitas coisas pra gente realmente usufruir, aproveitar e trazer cura, né? Trazer alívio para as nossas vidas, tanto em parte de corpo, como em parte de alma, né? Porque os óleos essenciais, eles muitas vezes ajudam a acalmar um processo aí de ansiedade, de rinite, de sinusite e tantas outras coisas. Mas, o que eu vou trazer para vocês a partir de hoje, no meu Instagram pessoal, apesar que essa live eu vou deixar compartilhada no perfil da clínica e no meu perfil, é que é muito mais do que estética. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, para quem acredita, tá? Só para quem acredita. O nosso corpo, ele é tão especial, ele é um presente que Deus deu. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra e criou ali os órgãos, tudo, e soprou nesse corpo, ele soprou o fôlego de vida e passou-se a funcionar esse organismo como um todo. Então, nosso corpo, ele é o presente que Deus deu. Recentemente, o Senhor tem falado muito comigo e eu tenho seguido um padrão diferente de alimentação, um padrão diferente de pensamentos, de sentimentos, de emoções, porque eu aprendi isso com Deus. E algo que o Senhor falou muito profundo comigo para me falar para as pessoas: pare de destruir o presente que Deus te deu. Pare de destruir o seu corpo, a sua saúde. Comece a se cuidar. E aí, de repente, você fala assim, mas eu nem sei como fazer isso. É isso que eu vou começar a ensinar a partir de hoje. Como você cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Como você alinhar essas 3 coisas que são muito importantes na nossa vida. Basicamente, para quem tem fé em Deus, fé em Jesus Cristo, é muito mais fácil. Mas mesmo eu tendo fé durante muito tempo, eu não sabia como. E o Senhor me mostrou e Ele me entregou um passo a passo para elevar a autoestima. Para quê? Para assumir a identidade de filho e de filha de Deus. E quando a gente assume essa identidade de filha de Deus, nós assumimos um lugar neste mundo que a palavra de Deus em Apocalipse diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então, no caso, mulheres, rainhas e sacerdotisas para Deus. Então, nós precisamos assumir este lugar. E algo que o Senhor me falou que é tão importante para mim, e faz poucos meses, Ele falou assim: começa a se alimentar de maneira mais saudável para você não ficar doente, para você cumprir o seu propósito. Então, eu sei, e eu vou compartilhar com vocês, o que é uma alimentação mais saudável? O que deixa o nosso organismo mais feliz, mais leve, livre de doenças? E o que pode realmente trazer doenças para o nosso organismo? Isso eu vou ensinar. Eu vou ensinar também como você fazer com os seus pensamentos. Sabe, às vezes a gente não sabe por que a gente não consegue mudar a situação da nossa vida em algumas situações, em algumas áreas, e eu vou falar o básico. Muitas vezes mudar um estilo de vida. Às vezes a gente está preso emocionalmente. Às vezes a gente está bloqueado emocionalmente. E em Jesus existe bálsamo,
bálsamo verdadeiro, bálsamo que liberta, que cura, que restaura. E o Senhor, Ele quer pegar na nossa mão e nos levar para um caminho de bênçãos, para um caminho de vitórias. Emagrecer é muito mais do que estética. Emagrecer é ter saúde. E muitas vezes, eu mesmo durante muito tempo eu fui muito magra e eu não tinha saúde. Então também não adianta ser magro por causa de um padrão de beleza. Não é isso que eu tô querendo. Não que eu tô querendo trazer um padrão de beleza. Eu tô querendo trazer um padrão de saúde, um padrão de autoestima, um padrão do céu, aquilo que o Senhor trouxe realmente para nós como um comando, né? Pra gente cuidar da nossa saúde, pra gente ter mais vida, pra gente estar mais feliz. Então é alinhar corpo, alma e espírito, tá bom? Então eu tô encerrando por aqui e espero que, né, você que passou por aqui, que você vai visualizar essa live, você entenda, né? E eu vou explicar mais ainda a partir de hoje o posicionamento que a gente vai estar tomando a partir de hoje aqui no Instagram, que eu vou compartilhar, que é aquilo que eu já faço dentro da clínica, nos meus atendimentos, né? Explicando o porquê de muitas coisas e tentando auxiliar. Mas a cura, ela parte da gente querer. Primeiro eu tenho que querer, né, a cura, tenho que reconhecer que existem situações da minha vida que precisam da cura e abrir essa área para que Jesus venha trazer o bálsamo dele, trazer cura e me permitir ter pensamentos diferentes, me permitir realmente olhar para a vida de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais alegre, né, e se moldar realmente ao Espírito Santo, porque quando a gente se permite, ele realmente faz com que a gente se torne aquela pessoa que ele chamou a gente para ser. Então vamos restaurar a identidade, tá? O que é identidade? Não é o seu RG, não. A sua identidade é quem Deus chamou você para ser. Chega de se preocupar com a opinião das pessoas. Você tem que se preocupar com a opinião de Deus a seu respeito. E a opinião de Deus a seu respeito é que Ele tem pensamentos bons e que Ele quer fazer coisas boas. Basta a gente querer. Tá joia?